Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos ao canal Professor Judas. Hoje vamos falar da... Vamos seccionar e vamos determinar a interseção de um prisma de base triangular, ok? Vamos fazer aqui a secção, a interseção e também vamos fazer uma secção e também determinar a sua verdadeira grandeza, ok? Então, obrigado pelos comentários, obrigado aos professores que dão algumas dicas, não é que eu sei tudo, obrigado aos alunos que têm se preocupado em perguntar alguma coisa, nesse caso usando o e-mail, que por enquanto é a fonte disponível, não é? E vamos a isso, após a musiquinha, vamos iniciar, ok? Vamos a isso, meus amigos. Pois isso diz, determina as projeções de um prisma triangular de base assente em um plano de nível π, sabendo um dos centros, O, menos 1, 4, 2, tem um raio de 3 cm. O vértice A, localizado à direita do eixo OO, tem 5 cm de afastamento. O solo tem 6 cm de altura. A linha A determina a secção feita por um plano de topo, 30 graus, abertura direita, que passa por um ponto médio, que passa por um ponto da linha de chamada do eixo OO com 4,5 cm de cota. A linha B determina a secção feita por um plano de frente de 4,5 cm de afastamento. E por fim a linha C determina a interseção feita por uma reta de frente de 30 graus, abertura direita, cuja projeção passa por uma linha do eixo de 4,5 cm de cota. E o plano de frente tem 4,5 cm de afastamento. Então, em relação ao plano, aos exercícios, quero acreditar que são fáceis, não é? Mas antes é importante que eu saiba o que é um prisma triangular, não é isso? É ligeiramente fácil se nós formos a prestar atenção, ok? Mas vamos aqui representar só para termos uma noção. Então, podemos dizer que um prisma é um sólido. Como é que eu vou desenhar aqui? Ok? Então, vamos lá simular como é que ele vai ficar. Vamos ver isso. Ok? Então, continuando, se nós formos a prestar atenção, vamos perceber uma coisa muito simples. O prisma, logicamente, que é diferente da pirâmide, não é? Porque ela já tem alguns elementos a mais, tem alguns elementos que não existem, não é? Ou não existem, posso dizer. Então, começando pelos básicos, nós temos aqui, ou continuamos a ter, a ligação A, B, C. Então, a ligação A, B, B, C, C, A, nós vamos dizer que são arestas da base, ok? As mesmas que existem na pirâmide são arestas da base, ok? Aqui outro elemento novo, nós temos o eixo que é O. A diferença é que, como fazíamos na pirâmide, lá existia o eixo OV, que até o vértice V. Aqui nós temos o eixo que a ligação é OO, ok? Porque são duas bases. Então, também nessa senda podemos ver que nós temos aqui um polígono, neste caso triangular, e aqui também temos outro polígono. Então podemos dizer que o prisma também passa a ter duas bases poligonais, ok? Triângulo, triângulo, quadrado, quadrado, pentágono, pentágono, hexágono, hexágono e por aí em diante, ok? Aqui a diferença é que nós também temos arestas laterais, mas as arestas laterais será a ligação de A até outro ponto, que neste caso podemos dar o nome de A', B, aqui B', C e aqui C', ok? Então, A linha, B, C, são as nossas arestas laterais, ok? Então aqui eles já passam a existir e é importante que eu represente as mesmas, ok? Dúvidas até aqui? Quero acreditar que não. Então essas são as principais diferenças entre uma pirâmide e um prisma, ok? Então agora vamos avançar para o exercício. Conforme eu li, determina as projeções de um prisma triangular de base assente em um plano de nível π, sabendo
um dos centros, O, aqui ainda bem diz um dos centros, porque são dois, O menos 1 da abscissa, 4 afastamento, 2 cota, tem um raio de 3 cm. O vértice A, localizado à direita do eixo OO, tem 5 cm de afastamento. E o solo tem 6 cm de altura. Então, podem perceber que a representação do solo não é difícil, não é? Então, vamos a isso. Primeiro, vamos colocar aqui o eixo desta forma. Continuamos a usar régua esquadra, não podemos nos esquecer. Verificar se isso está reto em relação à base. Vamos fazer aqui. Aqui assim, eixo X, desta forma. Isto. Identificar eixo X. Disseram que, um dado interessante, neste caso, eles disseram que tem uma abscissa, então sempre que vocês tiverem uma abscissa, para que vocês não se desconcentrem, é importante que vocês marquem inicialmente o ponto zero, é a primeira coisa que devem fazer, ok? Então, neste meu caso, eu até aqui marquei de uma forma errada, mas pronto, até é mais fácil eu apagar, para não vos induzir ao erro. Sempre que vocês tiverem uma abscissa, devem marcar primeiro a abscissa, ou seja, nós representamos aqui o eixo X desta forma, aqui assim, e a seguir vamos marcar o ponto zero, ok? Depois de marcar o ponto zero, estamos livres de marcar já a linha de chamada. Neste caso, como disseram que tem menos 1, vamos marcar aqui, ok? Já sabemos que é o ponto menos 1. Agora facilmente podemos fazer a mesma coisa com régua e esquadra, ok? Assim as chances de falhar são mínimas. Vou até este ponto, faço uma linha reta, aqui assim, desta forma. Vou marcar, já temos menos 1, afastamento são 4, cota são 2, assim, ok? E já disseram que está a sentir um plano de nível, então é fácil eu marcar, ou antes, marcar aqui O1, aqui vou mudar a nomenclatura, O2, vou mudar a nomenclatura. Essa nomenclatura basicamente é a nomenclatura atual, ok? Mas também é válida quem marca ou linha ou duas linhas, mas provavelmente os vossos professores ensinam desta forma, ok? Que é a linguagem atual. Então vamos nos modernizar também. Então vamos aqui chamar FP, que são os dados. Então a seguir vamos marcar o raio, que disseram que é de 3 cm. Vamos colocar aqui assim desta forma. E com o compasso vamos aqui executar, ok? Então vamos executar com o compasso, vamos marcar o raio dado, neste caso, aqui assim. Espero que estejam a visualizar, fiz a traço fino. Vocês dizem ainda que o vértice A localizado à direita do eixo OO tem 5 cm de afastamento. Então vamos aqui praticamente medir a partir daqui para baixo 5 cm de afastamento. Recordando que o afastamento medimos do eixo X para baixo, cota do eixo X para cima, então vamos marcar 5. E eles disseram que basicamente está localizado à direita, então vamos marcar a direita do eixo. Neste caso o eixo é este, temos apenas um centro O, mas o eixo está aqui, então podemos marcar aqui o ponto A1. De seguida nós devemos unir, para fazer o triângulo agora, unir o A e o centro O a traço fino, desta forma aqui assim, ok? Temos aqui uma diagonal e com a ponta seca do compasso vamos colocar a mesma neste ponto, aqui no outro extremo da diagonal, abertura até o centro O, e vamos fazer uma espécie de arco aqui assim, ok? É assim que facilmente faz-se
o triângulo. Recordando que a explicação de figuras planas tem no canal. Visualiza, é importante, ok? Eu estou a correr para não perder muito tempo. Então, repetindo, A até O, fiz uma diagonal. Fizemos aqui o ponto A, ligação de A até O, ponta seca aqui e fizemos um arco com o compasso. Então, seguindo o sentido horário, temos o A1, aqui teremos B1 e aqui C1. Então, a traço fino, devo unir aqui esses pontos desta forma aqui assim, ok? Aqui assim, não posso me esquecer. Ok? De seguida, com régua esquadro, vou prolongar este ponto lá para cima, ok? Assim, ponto A, para cima, ponto B, para cima, ponto C, também para cima. Então aqui será o nosso A, duas linhas, O, duas linhas já está, C, duas linhas, B, duas linhas. De seguida, vamos também carregar aqui entre o A e o B que está no plano, não é? A seguir, diz ainda que o solo tem 6 cm de altura, então vamos medir a partir do O2 para cima 6 cm. Neste caso, permanece aqui assim, ou fica aqui assim, ok? 6 cm. E vamos aqui fazer uma linha paralela a esta, não é? Se fosse uma pirâmide, praticamente iria ver, era só uma questão de unir, mas por ser um prisma, ele terá uma outra base, idêntica a esta. Então vamos aqui com régua esquadro, vamos fazer algo aqui assim, não é? E podemos adiantar, fazer uma outra linha reta. Então, em algumas bibliografias é possível encontrar que está escrito que o prisma tem duas bases, ok? Uma inferior e outra superior. Neste caso, como está assim, tem um plano de nível, ok? Então é normal que exista aqui Fp e existe aqui também F alfa, F beta, para indicar que são dois planos, ok? É uma questão de pesquisarmos. Então, vamos aqui prolongar lá para cima com régua esquadro. Eu até posso prolongar apenas com a régua, fazer essas linhas de chamada, aqui assim. Estou aqui a adiantar para facilitar a explicação. Faço algo aqui assim. E aqui já sei que é A2, aqui A1. O2, desculpa. Falha. Aqui não será A1 não. Se nós temos A2, aqui será A2 linha, ok? A2, aqui também como estamos na projeção frontal, também será A2 mais A2 linha. Então, se existe A2, A1, existirá A2 linha, e neste caso irá coincidir, se nós visualizarmos de cima, aqui assim, aqui será coincidente com A1 linha. Repetindo a explicação, temos A2, teremos A1. Então, se temos A2 linha, teremos aqui A1 linha. Normalmente vai coincidir onde tem o polígono, ok? Então, temos aqui o sólido, temos O1, aqui O2, então aqui teremos O2 linha, aqui será coincidente O1 linha. Se nós temos uma projeção horizontal, frontal, horizontal, frontal, ok? Então aqui teremos C1 linha, C2 linha, aqui teremos C2 linha, aqui coincidente com C1 linha. Espero eu que não esteja a confundir, a explicação não esteja a baralhar ninguém, ok? Quero acreditar que ainda é fácil. Aqui teremos B1, B2, aqui será B2 linha, aqui coincidente com B1 linha. Então, desta forma, nós já executamos aqui nosso prisma. Não posso esquecer que a ligação de O até V, vamos colocar aqui traço ponto
ainda continua a ser a ligação de O até o eixo. E quanto à visibilidade, facilmente conseguimos ver que é visível essa lateral A e B. C é invisível, então vamos colocar aqui traço interrompido, ok? Interrompido, não traço ponto, ok? Isso só prova que o professor também é humano, não é? Comete falhas. Então vamos fazer isto. Dúvidas até aqui? Espero eu que não. Então vamos avançar. Diz ainda, determina a secção feita por um plano de topo de 30 graus de abertura à direita. Então, se o sólido está desta forma, podemos dizer que o nosso plano de topo de abertura à direita vai cortar o sólido num ponto de 4 cm de cota. Deste ponto para cima, tiramos um ponto aqui assim, não é? E cortará o sólido desta forma aqui assim, ok? Desta forma. Espero que estejam a visualizar completamente. Até aqui posso carregar para facilitar a explicação, não é? Faço algo aqui assim. Até posso fazer algo aqui assim, para notarmos que há uma certa diferença entre o plano. Então já disseram que o plano chama-se, não deram o nome ao plano, podemos inventar, pode ser plano alfa, não é? Então, se nós formos a prestar atenção, como acontecia anteriormente na pirâmide, não é? Aqui praticamente temos a ligação de C até C, A até A. Significa que este plano secante fará algo aqui assim, vai cortar esta aresta lateral em um ponto, aqui assim, por exemplo, podemos chamar de ponto 1. Não, desta vez vamos chamar de ponto A, vamos chamar de ponto D, não é? Só para não termos 1, 2 linha, 1 linha, senão vamos fazer confusão. Então, ponto D estará entre A e outro A, ok? Aqui teremos outro ponto, que será provavelmente o ponto E, podemos pular, vamos dar ponto F, não é? Assim. Pulamos o E, porque é o ponto de entrada, ponto de saída, mas também, aliás, vamos dar o nome de ponto E, ok? Para não causar confusão, ponto E, não é? Neste caso. E aqui teremos o ponto, entre o C e outro C, teremos o ponto F. Então podemos facilmente perceber que esses pontos, o ponto D, o ponto E e o ponto F, repetindo a explicação, está entre o A e o A, está entre o B e o B, está entre o C e o C. E aqui, como já temos os pontos, podemos e devemos unir os mesmos aqui assim, ok? Acho que podem perceber da forma que eu estou a carregar, não é? Então até aqui posso carregar para mostrar que o plano secante passa por aqui, corta desta forma. Então, quem está a prestar atenção nos vídeos, acho que já percebeu como é que sairá a secção, não é isso? Se nós temos aqui o ponto D e F, são os pontos secantes. Então, para mostrar, é esta parte que fica, o que permanece, não é? Aqui é assim, no sólido, esta parte, e a parte de cima sai. Então, a parte de baixo permanece, e se permanece, eu tenho que carregar desta forma, para mostrar que esta parte fica desta forma, ok? Então, senhores, a secção do prisma é muito simples, é uma questão de prestarmos atenção, ok? Está? Espero realmente que tenham entendido a explicação. Então vamos executar isto no exercício. Aqui diz que o plano secante, nesse caso de topo, tem 30 graus e passa por um ponto da linha de chamada do eixo. A linha de chamada do eixo é essa onde tem um O, não é? E de um ponto quase de cota. Então vamos marcar praticamente daqui para cima 4,5 centímetros. Marcar este ponto aqui assim. 4,5 centímetros.
Podemos dar nome assim como não. E vamos marcar com o transferidor os 30 graus, ok? Ou seja, abertura direita, posso usar este ponto. Com o transferidor, vou colocar desta forma, alinhar, assim, assim. E também desta forma. E vamos marcar aqui 30, não é? Abertura direita. Então vamos marcar um ponto aqui. 30, desta forma. E com régua esquadro, facilmente eu devo marcar aqui assim. Ok? Desta forma. Então é uma questão de avançar até este ponto. Nesse caso até aqui, não é? E vamos colocar o plano secante. Atraso o ponto, não posso esquecer a sua nomenclatura, ok? Algo aqui assim. Então aqui vou dar nome de F. Como coloquei alfa, vou colocar F alfa. Entre parênteses, porque só temos a projeção frontal, ok? E vamos aqui determinar os pontos secantes. É fácil de verificar. Desculpa. Entre o B e o B teremos um ponto. Não é? Então vamos colocar aqui ponto. Como temos A, B, C. B, aliás. A, B, C. Aqui será o ponto D. Duas linhas. Não é? Aqui teremos um ponto entre o C e o C. Então será o ponto E. Duas linhas. E entre o A e o A, que será o ponto F. Também duas linhas. Ok? Repetindo, o D está entre o B e o B. O C está entre o E está entre o C e o C. E o A está entre A e o A. Então, se nós temos D2, E2, F2, temos que ter D1, E1, F1. Então, se já sabemos que está entre o B e o B, se nós formos a visualizar esta figura de cima, temos que saber imaginar isso. Vamos facilmente dizer que o ponto D está entre esta resta. Então, o ponto D aqui estará a coincidir com o B. Então, aqui será D, D1. Ok? O ponto E está entre C e o C. Então, o C está aqui, o outro C está aqui. Então, estará também a coincidir com E1. E por fim, o F2 está entre o A e o A. E como A está aqui, outro A está aqui, também estará a coincidir. Nesse caso, F1. Ok, meus senhores? Então, a regra seguinte qual é? Vamos carregar os pontos secantes, aqui assim, não é? Já sabemos que esta parte é a parte que fica, vamos carregar, não é? Conforme eu expliquei na figura que está aqui ao lado, não é? Vamos carregar desta forma, para mostrar que é esta parte que permanece, não é? E se carregamos lá em cima, vamos carregar aqui embaixo. Vamos carregar entre o D e F. Então, D está aqui, esta aqui, F aqui. Então, também vamos carregar. Então, realmente, ou voltando ao exemplo, se estão a prestar atenção, quero acreditar que já perceberam que toda a base aqui será visível, não é isso? Então, toda a base será visível aqui assim. Facilmente devemos carregar tudo isto está aqui, ok? Tracejar. Estamos juntos? Vamos fazer algo aqui assim. Vamos acelerar o vídeo porque acho que vocês já sabem o procedimento, ok? Vamos a isso. Já representamos aqui o tracejado, ok? Ok? Quero acreditar que não é difícil executar o prisma e sai algo aqui assim, ok? Aqui até podemos acrescentar uma linha extra na linha A e representar a sua verdadeira grandeza, ok? Vamos a isso. Então, se nós formos executar a verdadeira grandeza do exercício, conforme eu expliquei na semana passada, nós temos duas formas, usando a charneira ou usando o transporte de coda ou transporte de afastamento. Então, se formos a usar a charneira, neste caso, para fazer a verdadeira grandeza, o que nós tínhamos que fazer basicamente, tínhamos que
prolongar este plano secante, de modo a que ele toque o eixo X. Eu aqui vou simular, por exemplo, aqui assim. Não é? A traço fino não façam, é apenas uma simulação. Até este cruzamento, aqui assim, não é? E vamos colocar a ponta cega de compasso nessa charneira, fazer a abertura até o ponto D, fazer um arco que toca o X, prolongamos para baixo e fazer um cruzamento até o ponto D. Mas quero imaginar que vocês já estão a perceber que não será possível nesse espaço, ou vai ocupar muito espaço. Então, aqui somos obrigados a fazer o transporte de afastamento, não é isso? Para fazer o transporte de afastamento é muito simples. Nos pontos secantes, vamos fazer linhas perpendiculares ao plano secante, ok? Ou seja, vamos colocar a régua aqui, né, nesta posição, e com o esquadro vamos praticamente colocar o ponto D aqui, não é? Vamos fazer uma linha reta, prolongar até o ponto em causa, ponto em causa, ponto E, ponto em causa, F, também ponto em causa, aqui é assim, ok? Está a traço fino. E a seguir, conforme eu já expliquei, o procedimento é relevar o valor deste afastamento, colocar aqui assim, afastamento do C, do E, aliás, colocar aqui, afastamento do F, também colocar aqui. Mas para mim a forma mais fácil é utilizando o compasso, ou seja, coloco aqui na linha de chamada do eixo X até o D1, não é? Vou até aqui e marco um ponto, que é assim, será o meu D1, vou até o C2, desculpa, a linha de chamada do C, aqui é assim, do C, vou até este ponto, do E, aliás, não do C, faço algo aqui assim, vou marcar aqui o meu D rebatido, aqui é rebatido, estou a fazer confusão do rebatido com D rebatido é rebatido. E por fim, vamos aqui do E, a chamada do F, assim, não é? E vamos para cá e marcamos um ponto aqui assim, ok? Então aqui será o meu F rebatido, ok? Então o que nós temos que fazer a seguir é unir estes três pontos utilizando o traço ponto, ok? Desta forma aqui assim, traço ponto, traço ponto, traço ponto, venho para cá, traço ponto, traço ponto. E por fim, aqui é assim, também traço ponto, traço ponto. E já representei a minha verdadeira grandeza, ok? Para finalizar, é uma questão de tracejar dentro desse espaço, conforme eu fiz aqui. Estamos juntos? Então vamos a isso. Como realmente vocês já sabem, vamos primeiro fazer desta forma, visualizando os traços que eu estou a fazer e fazendo calmamente, ok? Eu sei que é um procedimento que leva tempo, mas é importante para que vocês tenham a cotação completa no exame, ok? Não despachem, porque pode estragar o vosso desenho se estiver bem feito e for despachado aqui, ok? Então vamos a isso, como eu sei que todos vocês sabem, vamos executar, ok? Vou acelerar aqui o vídeo, vamos. Então aqui vamos colocar verdadeira grandeza. Então, senhores, já executamos aqui a linha A com extra, que foi aqui a verdadeira grandeza, ok? Então agora vamos fazer a linha B. Vamos a isso. Ok, agora vamos fazer a linha B, que diz: determina a secção feita por um plano de frente de 4,5 cm de afastamento. Podemos aproveitar e colocar um bônus também. Determine a verdadeira grandeza, ok?
Então vamos executar o sólido e, como é o mesmo, vamos aqui acelerar minimamente o vídeo, ok? Vamos a isso. Ok, já representei aqui o sólido, então vamos à linha B que diz determina a secção feita por um plano de frente de 4,5 cm de afastamento. Então, repetindo que não carreguei o sólido porque é uma secção, ok? Então vou medir daqui do eixo X para baixo exatamente 4,5 cm e com régua esquadro vou fazer uma paralela a esta, não é? Aqui é assim. Então, fazendo uma paralela desta forma, que é assim, fazer a traço ponto. Aliás, aqui na verdade deve ser feito a traço, pode ser feito a traço grosso, não é? Aqui é assim, Vamos dar nome. Aliás, não me foi atribuído o nome específico, então posso colocar aqui H beta entre parênteses. Então, o procedimento de construção aqui é muito simples, não é? Eu vou representar rapidamente um pequeno esquema aqui para que nós possamos visualizar mais ou menos como podemos representar a sombra deste exercício, ok? Para que assim vocês possam compreender como que mesmo está. Vamos a isso. Vou fazer um bonequinho ligeiramente rápido também. Então, se eu tiver esse esquema, se eu for a dar nome conforme está aqui, por exemplo, aqui B, aqui A, B, C, aqui C', B', A'. Então, desta vez, podemos dizer que o plano secante está localizado aqui assim. Se eu for fazer um pequeno desenho, está aqui assim, ok? Então, para quem está a prestar atenção, espero que a figura esteja minimamente visível, não é? Prometo melhorar estes exemplos, não é? É uma tarefa, mas por enquanto vamos a isso. Tenho aqui esta figura, não é? Desta forma, aqui assim. Então, tendo esta figura desta forma, não é? É evidente que o plano secante vai cortar aqui assim, desta forma, aqui assim, vai cortar também aqui assim e aqui assim, ok? Ou seja, ficará esta parte aqui assim. Esta será a parte que fica. Então, quero acreditar que estão a todos a conseguir visualizar que entre a resta C e a resta, vou começar por baixo, entre a resta A e a resta C, temos aqui um ponto secante, não é? Posso aqui colocar D. Entre o ponto A e o ponto C lá em cima também temos outro ponto secante, não é isso? Vamos dar o nome de ponto E. Entre a resta B e a resta C temos outro ponto secante, vamos dar o nome de ponto F. E por fim, entre a resta B embaixo e C também vamos dar o nome de ponto G. Então, quero acreditar que todos estão a perceber que entre AC temos um ponto secante, entre A' e C' temos um ponto secante, entre B' e C' um ponto secante, entre B e G. Agora, se observarmos esta figura de frente, de cima, aliás, o que vai acontecer aqui é algo muito simples. Nós, como estamos a visualizar este retângulo, este triângulo, aliás, apenas, o que vai acontecer aqui é que vamos observar o ponto F e o ponto G. Vamos observar o ponto E e o ponto D, ou seja, os mesmos serão coincidentes. Perceberam todos? Espero que sim. Ou seja, repetindo o que eu acabei de explicar, entre o B e o C, teremos aqui dois pontos secantes, ou seja, vamos colocar aqui, eu aqui coloquei a nomenclatura de uma outra forma, comecei da direita, neste caso como começa da esquerda, aqui automaticamente será o meu ponto D1 coincidente com E1,
ok? Porque temos 2 pontos já que referentes a esses dois. E aqui neste ponto que é referente a este lado, também terei 2 pontos, ou seja, que se daqui foi D e o ponto E, aqui será F1 coincidente com G1, porque cortou a primeira e também a segunda base, automaticamente os pontos aqui vão coincidir, ok? E para finalizar o meu exercício é um bocadinho fácil, com régua e esquadro, basicamente eu vou prolongar a partir dos pontos determinados, aqui assim, para cima, ou seja, a partir deste ponto, farei uma linha que vai para cima, a partir deste ponto, farei também outra linha que também vai para cima, aqui assim. Então, fica fácil perceber, se não for me dar, aqui será o ponto, aqui, será meu ponto E, por exemplo, 2, aqui será o meu ponto, ou comecei do ponto E, deve ser ponto D2, aqui é 2 porque está na base, aqui será meu ponto F2 e aqui o G2. Espero que tenham compreendido, não é? Por quê? Porque se temos o ponto D estará entre B e C. B está aqui, C está aqui. Então prolongamos até aqui. O ponto E está entre B' e C', ou seja, estará aqui assim, entre o B' e o C'. O ponto F está entre C' e A'. C' está aqui, a linha está aqui. Prolongamos até aqui. E por fim o ponto G está entre A normal, aliás, e C, entre A e o C, está aqui. Então, temos aqui os pontos secantes, ou seja, a nossa tarefa seguinte é carregar onde aconteceu, carregar entre os pontos secantes, ou seja, carrego neste intervalo, aqui assim, e vou carregar também este retângulo, aqui assim, ok? Como já sei que esta é a secção, posso carregar sem medo, sem nenhum receio, ok? Desta forma aqui assim. Ok? Está? Quero acreditar que todos perceberam até aqui, não é assim tão difícil. E vamos também carregar a parte que fica, ou seja, vamos carregar aqui assim. Carrego este triângulo, carrego também este triângulo, porque é evidente que esta parte de cá sai, conforme está aqui no exemplo. A parte que fica, basicamente, seria esta, aqui assim, ok? Esta parte aqui é a parte que será retirada. Da mesma forma que o tracejado estaria aqui assim, ok? Que nós vamos realizar praticamente aqui, ou seja, temos que tracejar toda esta área. Logo, aplicando o tracejado, teríamos algo aqui assim, ok? Vamos tracejar para que nós possamos a seguir continuar, ok? Então, desta forma, já representamos aqui a nossa a nossa secção, ok? Se quiséssemos fazer a verdadeira grandeza, era simples, era uma questão de, aqui como é um plano paralelo aos planos de projeção, fica um bocadinho difícil fazer o rebatimento, era uma questão de prolongar as linhas que saem do D, E, do F, do G, aliás, prolongar lá para baixo e retirar aqui os valores do afastamento, nesse caso de D2, colocaria aqui, são 2, tirar do E2, que seriam 8, colocar aqui os passos, já não me ajuda, do G2, colocar aqui, do F2 também colocar aqui, ok? Estamos juntos? E depois unir os pontos a traço ponto, estamos juntos? Então vamos agora avançar para, vamos avançar para a linha C, ok? Então, a representação do sólido como é a mesma, novamente eu aqui vou correr ligeiramente, ok? Então, vamos a isso, meus senhores. Então, eu aqui vou dar uma pausa, só para recordar que, como trata-se a linha C, trata-se de uma interseção, podemos carregar o sólido sem nenhum receio, ok? Eu aqui vou carregar, vamos a isso.
Depois de verificar se não há nada em falta, aqui vamos agora à linha C, que diz: determina a interseção feita por uma reta de frente de 30 graus, abertura direita, cuja projeção frontal da reta passa pelo eixo ou aliás, num ponto de 4,5 cm de cota. Ok? Então, eu quero acreditar que é um bocadinho fácil verificar isso. E ainda diz que o plano horizontal tem 4,5 cm de afastamento. Então, podemos começar por colocar o 4,5, que é um bocadinho fácil, que é assim. Coloco desta forma, que é assim. Com régua esquadro, faço uma linha reta, desta forma aqui, assim. Ok, daqui. É só prolongar esse ponto para baixo. Passo a traço fino primeiro para ter a certeza. Depois faço a projeção horizontal. Diz que tem 4,5 centímetros. Está localizado neste ponto. E diz que faz uma linha de 30 graus de abertura à direita. Ou seja, coloco aqui assim. Faço algo desta forma. Assim, 30 graus. Está localizado neste ponto. Aqui é assim. Ok? Então, de seguida, só para conferir, senão vou cometer falhas aqui por distração. Sim, é isso mesmo. A seguir, vou colocar esta medida desta forma aqui assim. Vou aplicar aqui assim, desta forma, aqui assim. Então, tratando-se de uma reta, posso aqui prolongar. Não há nenhum problema. Prolongo para lá. Prolongo também para o outro lado. Aqui assim. E como não especificaram nenhum nome, eu aqui posso dar nome de N1 e aqui N2. Então, se for para danar ponto de entrada e saída, eu neste exemplo preferi colocar a secção e a interseção lado a lado, porque assim fica um bocadinho fácil, não é? Repetindo os procedimentos, como já expliquei anteriormente, temos que colocar um plano auxiliar que passa pelo N, coincide com o N1 ou coincide com o N2. Neste caso, vamos colocar coincidente com o N1 para que nós possamos fazer uma secção semelhante a esta, ok? Então, vamos colocar aqui coincidente com H alfa, entre parênteses. Então, se eu for a seccionar conforme fiz aqui, vai ficar ligeiramente fácil perceber que aqui eu terei dois pontos secantes, ou seja, D1 coincidente com E1 e aqui terei praticamente F1 coincidente com G1, e também é muito fácil perceber onde cada ponto estará, não é isso? Então apenas teremos que prolongar esses pontos lá para cima com régua esquadro, desta forma, aqui é assim, aqui é assim, prolongo para cima, vou até este ponto e também prolongo para cima. Recordando que aqui a intenção, como não é fazer uma secção, eu não posso carregar aqui o exercício, ok? Não posso carregar, então aqui será o ponto D2, aqui será o ponto E2, aqui será o meu F2 e aqui o meu G2, ok? Então, fica muito fácil perceber que se esta é a nossa secção e esta é a nossa reta, os pontos basicamente coincidiram neste ponto e também neste ponto, não é? É onde a reta coincidiu com a secção, a suposta secção. Então, logicamente, que aqui será o meu ponto de entrada. Como já coloquei tem que inventar outro ponto. Na nomenclatura antiga, para quem estudou muito com o compêndio, não é? É fácil, podemos colocar aqui X2 e aqui colocar Y2, que também na linguagem passada significa que é o ponto de entrada e o ponto de saída, ok? Porque como já temos o ponto E, não podemos usar E2, não estaria correto.
Então, também fica fácil perceber que o ponto de entrada, nesse caso o X, está entre o D e o E, não é isso? E o D e o E, por sua vez, estão localizados aqui nesse ponto, ou seja, o ponto X, nesse caso, vai considerar que será o meu X1. E da mesma forma, o ponto Y está entre F e G. F está aqui, G também está aqui, então aqui será coincidente com o Y1. Então, o exercício é ligeiramente fácil, não é? Então, podemos logo perceber que entre o X e o Y serão os nossos pontos, será aliás, a invisibilidade por penetração. Então, como já dissemos, vamos colocar aqui ponteado, ok? Quero acreditar que deve ser a primeira coisa que devem fazer para não levar muito tempo, ok? Está? E aqui embaixo, idem também. Vamos fazer algo aqui assim. Já sabemos que aqui é a invisibilidade por penetração. Para saber o que é invisível por ocultação ou visível, o procedimento de construção deve também partir. Vamos começar daqui em cima. Se a reta passa aqui assim, por exemplo, quero acreditar que conseguem perceber que de cima não terá nenhuma barreira, não é isso? Então nós facilmente, eu aqui coloquei os nomes por cima, tinha que estar. Facilmente eu consigo ver a reta sendo ela visível até onde ela toca o ponto de entrada. Aqui é invisível por ocultação, olha, por penetração. E a parte do ponto de saída em diante, nesse caso para o mais infinito, ela é visível. Percebemos todos? Esse seria o comportamento da reta. Então aqui na projeção horizontal não teríamos a invisibilidade por ocultação, ok? Agora lá em cima, para saber o que é visível aqui, o nosso olho tem que estar onde? Aqui por baixo. Então facilmente conseguimos perceber que dentro este trecho a reta é visível, não precisamos pensar muito, não é? Mas dentro deste intervalo do ponto B, podemos assim dizer, até o ponto de entrada, aqui assim, para quem está a observar esse intervalo, nesse trecho aqui a reta entra por trás do solo, ou seja, o B e o C é invisível por estar atrás, não é isso? Então, neste pequeno trecho, vamos dizer que é invisível por ocultação, ou seja, fazendo aqui em ordem, forma de explicação, aqui é visível, aqui é assim, e aqui nesse pequeno trecho é invisível por ocultação, tracejado, e a mesma explicação serve também para aqui. Neste pequeno trecho nós não vamos conseguir observar a reta, mas daqui em diante vamos conseguir ver, ou seja, aqui também será invisível por ocultação do Y até essa linha reta, e daqui em diante ela é visível. Ok, senhores? Espero que tenham entendido todos, não é difícil, devem treinar. Peço, meus senhores, que o exercício dado nos finais de cada aula, uma forma muito simples de estudar é que vocês resolvam, nem que seja um esboço rápido, não é? Para que quando o vídeo for a sair na data prometida, não é? Vocês saibam comparar se realmente acertaram, se a resolução foi semelhante, se houve alguma falha, ok? É a melhor forma que vocês têm de estudar, não apenas assistir, mas sim o exercício dado no final de cada aula. Copiem, não é? Ou façam um screenshot, resolvam usando materiais de rigor ou mesmo um esboço, e depois na aula seguinte comparem com o que vocês fizeram. É uma dica, ok? Então agora vamos chegar com o TPC que vou explicar na próxima aula. Ok? O exercício diz: determina as projeções de um prisma triangular de base assente em fio zero, sabendo o centro O dista 4,5 cm do eixo X e a sua circunferência circunscrita, nesse caso o triângulo, tem 3 cm de raio. A aresta AC da base é perpendicular ao eixo X, estando localizada à esquerda, e A é o ponto de maior cota se comparado com C. O sólido tem 4,5 cm de altura. A linha A determina a secção feita por um plano de topo beta paralelo à aresta da base AB e determina sua verdadeira grandeza. Veja neste caso. B determina a secção feita por um plano vertical de 60 graus de abertura direita que passa pela altura média do sólido
determina também a verdadeira grandeza. E por fim, C, determina a interseção feita por uma reta oblíqua, cujas projeções frontal e horizontal são respectivamente paralelas à resta AB e passando pelo eixo, e a projeção horizontal faz 60 graus de abertura à direita e passa também pelo ponto médio da altura, ok? Determine a invisibilidade por ocultação e por penetração. Então, meus senhores, por hoje é tudo. Continuem a comentar, continuem a dar gostos, não é? Assim ajuda o canal a crescer. Um ponto, meus amigos, infelizmente não posso dar o meu contacto. Eu preferia que vocês colocassem as vossas preocupações no e-mail que eu sempre disponibilizo na descrição, não é? Que é, nesse caso, o professorjudas@gmail.com, e dependendo da vossa preocupação, quero acreditar que eu irei vos atender lá mesmo, ok? Está? Infelizmente aqui eu já dei o meu número e foi muito mal utilizado, mas isso vou discutir convosco num outro fórum, ok? Então, meus amigos, por hoje é tudo. Resolve o exercício a rigor ou ao esboço para que na próxima aula possam comparar se acertaram ou não, ok? Fiquem todos bem e até a próxima.